olha só, tendência entrevista hoje na Prefeitura de Imbé, e agora a gente tem que fazer uma visita ao reeleito prefeito Ike Vedovato e ao Regis, o Regis Cacetinho, que é o vice-prefeito. Uma eleição combativa, disputada, mas que deu a esses dois senhores mais 4 anos para administrar a cidade de Imbé. Parabéns, parabéns para a gente começar. Vamos começar pelo prefeito, viu? Então, prefeito reeleito do Imbé, Ike Vedovato. Então, esta foi de tirar o couro do Gaudério, como diziam os gaúchos? Eu vou te dizer assim, eu estou agora na 6ª eleição, concorrendo pela 6ª vez e sempre com sucesso. Eu vou te dizer que nunca foi fácil para mim. Parece que as coisas caem do céu, mas não. A gente aqui, um pouquinho antes da entrevista, conversava de circunstâncias da eleição. Das diferenças. As diferenças em urna, em escola, e a constatação que a gente tem que é uma conjuntura de esforços e fatores que levam a gente a ter sucesso na eleição. É uma competição, tem que, para prefeito e vice, tem que fazer mais votos. A eleição também tem uma lógica, quase todas atendem a uma certa lógica, e depois a gente conseguir, depois do pleito resolvido, a gente consegue fazer algumas análises. Mas eu, principalmente, acho que o nosso sucesso, meu, do Regis, e não só nosso, mas do nosso grupo de governo, eu acho que se dá pelo reconhecimento que a maior parte da população, pelo menos, teve, claro que não com uma larga margem, do trabalho que a gente vinha fazendo. E também a gente se predeterminou a fazer uma campanha limpa, sem promessas, sem mentira, sem iludir a população, ou fazer qualquer tipo de troca direta por vantagem direta, que seja considerado mesmo que legal, mas imoral, o uso da máquina pública, a troca de cargo por apoio político. Ele não fez isso. Então, eu com o Regis, eu disse, vamos fazer uma campanha limpa e se tiver que vencer, que seja dessa forma, porque o sabor tem que ser doce. Não pode ser doce e amargo junto, ou doce e azedo junto. Não pode. Não pode, então tem que ser plenamente doce. A gente possa ter, assumir compromissos que a gente possa cumprir realmente no próximo mandato. Então, se a gente faz uma campanha, como eu já vi algumas, nunca foi do meu feitio, se comprometendo e comprometendo tudo, fica difícil depois de tu fazer a entrega. E com isso tu perde o respeito das pessoas. A gente está na política também, mas o fato de a gente trabalhar na política que é uma parte da nossa vida, mas não é tudo. A gente também tem família, a gente tem os nossos negócios, tem a nossa vida na sociedade. Então, não é por causa da política ou por causa do momento da campanha política que a gente pode fazer algo que faça com que a gente perca o respeito das pessoas. Então, eu me preocupo muito com isso, com a preservação da imagem, do nome, daquilo que eu sempre fui, que o Regis sempre foi. Então, a gente foi para uma campanha limpa. E eu acho que a gente acertou, tanto que a gente teve sucesso. Estou indo aí agora para a minha 6ª eleição, são 6 eleições em que eu elejo. Não foram eleições fáceis, Quando eu concorri a primeira vez, eu tinha 7 anos de idade, Eu fui o segundo mais votado, depois fiz o meu mandato junto com, na época, o prefeito Fofonca, um mandato que a gente conseguiu desenvolver, resgatar a autoestima da cidade, foi bom. Me elegi, o Fofonca na época não, eu fiz 404 votos na primeira eleição. Depois, na minha reeleição, já fiz 641. Olha que na época... Uma crescente. Na época, em Imbé era um número de habitantes infinitamente menor. Vários vereadores, desde então, se elegeram com votações inferiores, inclusive agora, com uma quantidade de eleitores maiores. Depois, a gente foi numa campanha onde eu concorri a vice-prefeito. Era uma campanha difícil, porque era contra um mito populista, que era o Darcy. Nós nos elegemos. Depois, na reeleição de vice-prefeito também, o Darcy e o Fofonca, e os prefeitos uniram forças. O Darcy não pôde concorrer, mas apoiou o Fofonca, que até então era do nosso político. Dividiu uma parte do nosso grupo, inclusive. Então, não foi uma campanha de reeleição fácil. Na minha última, em que concorri contra o Cacetinho, nós concorremos contra o Dr. Leandro. Ele era um vereador que vinha sendo bem o mais votado nas 2 últimas eleições, um baita candidato. Uma crescente. Um médico bem quisto, A gente sabe que existe um apelo sempre pela área da saúde. Também foi uma eleição com o afastamento do prefeito. O nosso prefeito foi afastado 10 dias antes da minha eleição. E assim mesmo a gente tinha uma margem grande, acabou diminuindo a votação, mas tendo uma votação suficiente. E agora a gente concorreu contra
prefeito dos últimos 2 mandatos anteriores ao nosso, num governo que a gente participou, eu e o Regis também, um governo promissor, né, que criou uma marca, né, de boa gestão e tudo, né, e que ele acabou carregando isso para ele. Então nunca foi fácil, sempre foi difícil. Aí, mas foi difícil agora. Não, sempre foi difícil, nunca foi fácil. E por algum motivo a gente vem tendo sucesso. Agora eu não sou mais do que ninguém, né, mas tenho também que eu também não sou menos do que ninguém. Né? Algumas pessoas dizem, não, ele foi eleito por fulano, Beltrano, que me elegeu todo o povo. A quem eu agradeço muito, a todos que me ajudaram. Agora não teve herança. Não tem? Agora não teve herança. Não teve. Mas agora pelo contrário, aquele que dizia que me elegeu, né, como prefeito e tal, foi aquele que tentou concorrer agora, então, que ele se dizia o melhor, né? Não por isso, mas tentou agora atrapalhar, então. Se antes ajudou, agora tentou atrapalhar, né? Se diz, o Wiki é um poste, o Wiki é uma porta, tá bem, então, ou fulano de tal é o melhor que tem. Então, se ele é o melhor, a gente venceu do melhor. Então, né? E se eu sou uma porta, o melhor perdeu para uma perdeu para a porta. Mas não é isso que nos movia, tá? É ganhar de alguém. A gente queria era se eleger. Infelizmente é uma competição, toda competição ela tem o vencedor e o perdedor, né? Para alguém vencer, alguém tem que ser derrotado, isso é uma consequência, não era esse o objetivo, ganhar de alguém para poder provar melhor. O que a gente queria, a gente pedia, era um pouco mais de tempo para continuar fazendo o que a gente vinha fazendo. E o povo nos deu, a quem eu agradeço muito hoje o voto, confiança, né? Quero dizer que agora, daqui para frente, é um momento de conciliação, a gente tem que na nova Câmara de Vereadores, que a gente também fez uma maioria, mas com os 9 vereadores, a gente poder continuar organizando a cidade, deixar a eleição para trás, né? Tem essa primeira semana ainda da emoção, do calor da emoção. As coisas voltarem para o lugar. Tem que voltar, a eleição passou, o povo já escolheu, tem que ser esquecido. Ontem ainda estava vendo ali o nosso oponente que foi derrotado, ele em rede social, fazendo ataques. Não é mais momento para isso. Isso acho que terminou. Se der tudo certo ainda nesse final de semana, a gente vai marcar uma comemoração para nós reunir o nosso grupo político, o grupo de campanha, para também, porque as coisas boas da vida a gente também tem que celebrar. Deixa eu fazer uma pergunta para o vice-prefeito. Então, e agora, segunda vez que o senhor está reeleito como vice-prefeito e as pessoas quando votam nele também olham para o vice. Sim. O vice tem uma função importantíssima, tanto nas eleições quanto na administração, não é? É a retaguarda do prefeito e é a pessoa ao lado do prefeito. Sempre, muitas vezes eu entrevistei ele, quando ele era vice, ele dizia assim, ele tem a caneta, mas nós trabalhamos juntos. Aqui não é diferente, ele tem a caneta, mas vocês trabalham juntos. Essa união operacional ajuda nessas horas de eleição, nas horas de decisão, nas horas de crise. O que vem agora no segundo mandato? Ele é mais fácil, mais difícil do que o outro? É a mesma coisa? Agora, na verdade, é uma continuação do primeiro mandato, né? Se elegeu e eu entrei para dentro do gabinete aqui, o Wiki aceitou que eu participasse do gabinete e eu vim ocupar um espaço muito sem saber qual que seria o meu espaço. E à medida que um tempo foi passando, eu fui ganhando espaço, ganhando oportunidade dentro do grupo, né? Assumindo compromisso junto com o gabinete, tendo uma condição também de trabalhar, de atender o público, de ir para a rua, fazer campanha. E agora, num segundo mandato, eu acho que eu já sei qual que é o meu espaço, o espaço que eu tenho o direito de ocupar e eu sei até onde eu posso ir, né, com respeito, né, ao prefeito. Mas agora na campanha, eu acho que se mostrou que a dupla deu certo, que o nosso grupo político deu certo, né, que o vice também tem relevância, teve importância durante a campanha. O Wiki fazia mais a parte, organizou-se mais a parte da campanha, né, e fazendo campanha também na rede social, assim, e eu fiquei mais solto, ao ponto que a gente conseguia até se dividir nas agendas diárias, né, não precisava estar o prefeito e o vice-prefeito junto em todas as agendas, né. Cobriu mais áreas. A gente tinha agendas, às vezes, 6, 7 reuniões noturnas, assim, durante o dia, e eu sempre disse, não tinha nenhuma pauta ou alguma demanda ou alguma necessidade do eleitor ali que eu não soubesse responder de imediato, né? Porque eu participo do grupo político, eu participo do governo, assim, muito pouco eu não sei, né? Eu venho de 2 mandatos da Câmara, já fui presidente da Câmara também, né? Então é isso, é uma campanha difícil, desafiador, né? Porque, como o prefeito disse, o nosso adversário era um ex-prefeito de 2 mandatos, de um grupo político que a gente fazia parte. Um ex-aliado. Era um ex-aliado, né? O nosso grupo político, ele permaneceu, eu sou
político eleito em 2012 é o mesmo projeto político aqui, Com com algumas dissidências, né? Dentre essas dissidências dele, né? Mas o nosso projeto de desenvolver a cidade, de melhorar a condição de vida das pessoas, de fazer entrega de prestação de serviço público é o mesmo. É a prefeitura hoje. E eu acho que foi nisso que as pessoas votaram agora no dia 6, entendeu? Na continuação de um projeto que deu certo. E a gente fez muito pela cidade. Tanto fez que a gente fez vários vídeos, né? A gente apresentou muita coisa na rede social ali, através da nossa equipe aqui, a quem eu agradeço. Agradeço também ao nosso grupo de vereadores, né? Um grande grupo de vereadores. Tanto isso é verdade que a gente elegeu a maioria na Câmara. Mas a gente apresentou tanta coisa que ficou muita coisa por falar, muita coisa por mostrar que foi feita aí nesses 3 anos e meio de governo, sendo que um ano ainda foi, a gente teve um governo guiado pela pandemia. Foi. Agora não, agora o carro está com motor quente, acelerado, e a gente vai fazer um segundo mandato, se Deus permitir, muito mais promissor do que esse foi agora. Tomara. Motor quente e acelerado, o vice-prefeito agora, hein? Então vamos dirigir um carro com motor quente e acelerado. Eles elegeram o senhor. Já começaram a perguntar na rua agora, escuta aí, que o cara grita quando passa na esquina. Se aí, como é que vai ficar aquela obra? Agora eles vão mandar o boleto aquele da cobrança da obra, das coisas que ainda tem para solucionar. Vai ser É verdade que o segundo mandato é sempre um mandato mais complexo do que o primeiro? Não sei, vamos partir para o segundo mandato, eu como prefeito, né? O nosso segundo mandato em que eu era vice, ele foi um mandato, eu acho que para a cidade, para a população melhor, tendo em vista de que quando nós assumimos lá a prefeitura em 2013, né, da eleição de 2012, tinha muita coisa para arrumar ainda, né, administrativamente, financeiramente, o Imbé estava no cadinho, hoje quem é mais antigo da cidade lembra. Então foi um mandato de reorganização e depois um mandato de realização, tá? No segundo mandato. Quando eu assumi num momento muito crítico também, sabe? O prefeito tinha sido afastado, nós tínhamos várias empresas envolvidas, né, num inquérito do Ministério Público, lá da Operação Afinidade, empresas que estavam prestando serviço ainda para a prefeitura. Existia uma herança, na verdade, né, que foi passada a todo mundo, que passou inclusive o próprio secretariado, pouco foi mexido. E eu passei um bom tempo durante a pandemia ali com dificuldade, assim, não foi fácil, né, de maneira discreta. Fui ameaçado de morte, porque relicitei contratos de prestação de serviço, contratos de valor relevante, né, em que as empresas até então que vinham prestando serviço para a prefeitura, né, ficaram fora. Mas isso passou, graças a Deus passou, foi que eu sofri calado, assim. E agora eu posso dizer, eu recebi a prefeitura com dívida, né? Isso a gente não dizia na época, porque não pega bem para o prefeito ficar falando mal da sua cidade, né? E hoje eu posso dizer... E ganhou falou mal do outro. Não, exato. Todos os compromissos que não foram cumpridos da gestão passada, e em que eu fazia parte como vice-prefeito e não tinha poder decisório, né? Eu acabei cumprindo, né? Com servidores, aumento que foi dado e negado, eu paguei retroativo, fornecedores, de restos a pagar, processados e não processados, que é aquilo de empenho que não tinha, é mais de 7 milhões de reais. Então a gente iniciou o ano sem ter dinheiro no caixa, com 7 milhões para pagar. 7 milhões atrás. Para trás. Então, no final do ano, depois de pagar tudo, chegar com 5 milhões de superávit. Então, tu vê que no primeiro ano, com toda a dificuldade, com a economia que o nosso governo fez, a gente conseguiu economizar no caixa 12 milhões. 7 para pagar o antigo e 5 para iniciar depois. Então, agora nós vamos virar o ano. Claro que esse ano é um ano de crise, tá? O Estado vai ter a sua economia, né, combalida por causa dessas enchentes e tudo mais. Então, a gente espera, né, de arrecadação e se programou para isso. E eu quero ver se consigo chegar lá no final do ano sem sobrar dinheiro, porque o dinheiro não é lá no caixa. Mas não devendo. Mas sem poder cumprir com as metas fiscais, com que a lei impõe, né, para passar para o próximo mandatário que somos nós, né, a prefeitura bem organizadinha, já com uma organização administrativa diferente. Então a gente tem também uma perspectiva de crescimento da cidade também, crescimento da receita para o próximo mandato, que vai dar para a gente continuar implementando o que a gente veio fazendo, né? A gente implementou um ritmo de obra muito intenso, obras de infraestrutura, saúde, educação, segurança, impressão de serviço, ação social, atendimento às mulheres, aos idosos, aos animais, muita coisa que foi feita. E a gente vai continuar de maneira, eu acho que agora mais organizada, né? Porque também com um pouco mais de experiência do nosso grupo, para um próximo mandato. E o nosso compromisso com a população em relação a investimentos foi pequeno.
A gente só disse o que a gente tinha certeza que a gente ia fazer num curto espaço de tempo. É pouca coisa. E assim como foi da outra vez. E a gente fez muito mais do que a gente não prometeu da outra vez, sim, tendo feito quase todas as promessas. Eu acho que esse mandato agora vai ser a mesma coisa. O que a gente prometeu, tudo vai dar para fazer, pode ter certeza. A população pode confiar, até que a promessa foi pequena. E a gente vai fazer muito mais que a gente não prometeu. Tem muita surpresa boa para acontecer ainda. Né? Porque agora, como o Regis disse, o carro está com o motor quente e será. Foi ele que disse isso, está com o motor quente. É isso então. Uma administração nova que vem aí mais tocada pelos mesmos reeleitos. O prefeito Regis otimista, gostei do motor quente, não pode deixar ferver, vice-prefeito aí. E o prefeito Ick, que está para seguir. Eu queria desejar aí felicidades para os senhores neste próximo período de 4 anos e nós voltamos no próximo Tendência Entrevista. Até lá.